é assim, você contou que seu pai tinha um cargo relativamente importante e aí ele deveria ter um salário melhor do que outras pessoas do país. Então eu quero dizer assim, como Menos era... pior. Menos pior. Então é por isso que eu quero perguntar, assim, mesmo sendo menos pior, como era a vida de vocês? Como foi essa infância? Onde vocês moravam? Como era a casa? O que você lembra? A gente morava na casa da minha bisavó. Tá. Da minha bisavó. Muito antiga, caindo aos pedaços. Tanto que depois, meu Deus, caiu literal aos pedaços. A nossa vida era confortável, se comparado com a vida de um cubano que não tem um cargo tão alto. Mas mesmo assim é de muita pobreza, muita escassez. Então, até hoje eu tenho esse trauma de comida, por exemplo. Que eu vejo comida que eu preciso comer. Porque uma coisa que faz muita falta no dia a dia do cubano, mesmo você tendo um pouco mais de dinheiro que o cubano comum, porque, sei lá, você tem família fora e eles mandam dólares, você não consegue adquirir alimentos. Eu estava falando com minha avó essa semana agora, quando eu consegui me comunicar com ela. Ela tá lá? Sim, eu fiquei mais de 24 horas sem conseguir comunicação com os meus avós que moram lá, porque eles estão cortando a internet. Aí, quando eu consegui, ela falou, a coisa tá muito feia, tanto na rua, né, os manifestantes, como que não tem comida, não tá encontrando comida. Aí, eu e meu pai, a gente mandou dinheiro, mas de nada adianta o dinheiro, porque não tem da onde tirar, não tem. Cuba colapsou. Ela não consegue sair de lá? Ela não quer? Ela tem cidadania espanhola. E meu avô também. Eles conseguem sair. Só que assim, meu avô, ele já teve uma época da vida que foi comunista. E ele mora na mesma casa desde que nasceu, há 70 anos. Então, ele é muito apegado às coisas dele. Ele fala que ele quer morrer lá. Então, minha avó não pode sair e deixar meu avô sozinho. Entendeu? Sim, porque os filhos não estão mais em Cuba. Minha mãe está no Brasil, o irmão da minha mãe está nos Estados Unidos. E então, minha avó fica lá pra ficar com ele, né? Pra fazer companhia. A vida inteira casados, né? Não vai abandonar. Então, eles têm, na verdade, uma ligação com toda a vida, toda a história deles que É muito tá lá. complicado pra gente, né? De imensidade, assim. Uma nova realidade tão diferente, né? Porque meu avô, quando veio aqui, ele estranhou muito a realidade do Brasil. Ele já veio pra cá? Ele já veio, a gente já trouxe. E ele ficou como, assim? Não, assim, quando a gente levou numa churrascaria, por exemplo, gente, foi a primeira vez na vida que ele foi numa churrascaria. Na época, ele tinha 60 e poucos anos. Meu Deus. Ele ficava chocado com tudo, mas também ficou chocado com como você tem que trabalhar aqui. Né? Em Cuba, as pessoas trabalham o mínimo, assim, porque a vida é miserável. Então, por mais que você trabalhe, você vai ter uma vida miserável. Então, tem gente que, foda-se, eu não vou trabalhar. Entendeu? Porque trabalhando ou não faz diferença. Exatamente. Por isso que eu falo que se eu morasse em Cuba, cara, eu ia ser uma vagabunda. Porque eu não ia fazer nada da minha vida. Eu não ia querer fazer faculdade, nada. Pra quê? Pra vida miserável, que o cubano leva, mesmo tendo cargo e tudo. Você estaria indo pra rua agora? Estaria presa. Provavelmente. Muito antes disso, porque desde cedo já comecei, né, com a minha língua. Eu lembro... Desde os 16 anos, né, que eu tô na internet falando sobre isso. Né, então, eu não sei se foi exatamente em 2016, mas foi por aí, 17, sei lá, que eu vi o primeiro vídeo seu que eu tive contato com a sua imagem na internet, que foi o que eu comentei com a Yas ontem, que foi o da Cesta Básica. Que você gravou com a sua mãe, explicando para as pessoas que... Eu lembro que você falava assim, às vezes a gente fala Cesta Básica, a pessoa imagina a Cesta Básica que recebe aqui. E não é nem isso. Me chamou a atenção uma coisa que você fez, acho que era com óleo, que você falou... Era o equivalente à metade, não sei o quê, mas não era limpo como é esse. Acho que era o óleo que você falou. Sim. É isso? Óleo, arroz, feijão, tudo vem sujo. Eu lembro que na época, minha avó colocava o arroz, colocava uma toalha na mesa, colocava o arroz e começava a tirar a sujeira, os bichinhos. O arroz vinha com bichinho, aí depois tinha que lavar o arroz. Igual a água tem que ferver, tem que filtrar. É uma loucura, é nojento, sabe? Por isso que eu falo que eu não sei como as pessoas conseguem viver lá com essa falta de higiene, sabe? E o que você falou, a gente não sabe a procedência de nada. Carne, quando aparece, é uma raridade, né? E quando aparece, a gente não sabe. Vem em caminhão. Eu já coloquei imagens nas minhas redes da comida chegando em caminhão e tudo jogado como se fosse carne podre para jogar fora, sabe? É isso que dão pro cubano. É isso que eu comia lá. E o que você falou, por exemplo, do dinheiro. Você manda o dinheiro pra sua avó. Beleza, ela consegue receber o teu dinheiro lá. Sim. Dólar? Agora não estão aceitando mais dólar, agora é euro. Euro.
Estão cada vez mais capitalistas. Os Então- chamados socialistas. Então, na verdade, você já tem que mandar pra ela em euro, é isso? Quando você manda, você já tem que mandar convertido? Não, Porque lá, como é que converte é? lá. Tá, Converte lá. tá. Converte lá. E aí, E a ditadura fica com uma porcentagem bem boa, Grande. claro. A ditadura, qualquer qualquer decisão que eles tomem é sempre em favor deles, não é pensando no povo. Então, que bonzinhos aceitam que mandem dinheiro para os familiares, as pessoas de fora. Não, é porque é bom para eles, é lucrativo Sim. para eles. E o lance das duas moedas ainda vale? Ainda tem a moeda... O que- Cook, Peso não, cubano. o Cook saiu Não tem de mais. circulação, não. Aí era o Moneda Nacional, que é a moeda oficial de Cuba, com a que os cubanos recebem seus salários, e tinha o dólar, há um tempo atrás agora. Mas é engraçado é que os bancos não tinham para converter o dólar. A família já tinha que mandar de fora o dólar mesmo, sabe? E aí, quando você colocava no cartão de débito, você depois, para tirar, você não podia tirar em dólar. Você tira em moneda nacional, que não vale nada. Aí você acabava perdendo muito dinheiro. Na conversão, que bosta. Exatamente. Aí eles tiraram isso, e em algumas lojas dessas em dólares, só turista pode entrar, tá? Tinha lojas Eu em vi dólares. você falando outro dia que Pra nunca tinha ido na cubano- praia. Oi? Eu vi você falando outro dia que nunca tinha ido na praia, ou que foi na praia, mas que outras pessoas não podiam entrar na praia. Então. E os turistas, eu, sim. eu conheci a praia, só que assim, tinha praias que era só pra turista. Então, por exemplo, Varadeiro. Varadeiro, na minha época, agora é permitido, tá? Mas na minha época era proibido. Eu não conheci Varadeiro. Turista conhece mais o meu país do que eu. Quando você era criança, isso. Sim. Você entendia a Na situação? época da minha mãe também. Não, porque eu não tinha noção. Eu achava... Era a minha realidade. Então, você nasce naquilo, você acha normal, entendeu? Então, minha Só mãe não conheceu... pode. Não pode. Minha mãe conheceu o Varadeiro porque ela sempre foi a primeira da turma. E acho que no terceiro ano do ensino médio falaram, olha, pro melhor da turma, no final do ano, a gente vai dar uma viagem pra Varadeiro. E aí, minha mãe ganhou a viagem pra Varadeiro e conheceu o Varadeiro. Teve Foi que assim. ganhar. Caramba. Exatamente. Eu ia em praia comum, aquelas praias bem de E povão. essas praias eram fechadas, não podia Sim, entrar. Sou turista. E como que era a sua escola lá, quando você estudava? Em que sentido? Como que era... Os professores, a educação. A educação. Não, a educação é um lixo, aquela educação. Eles ensinam a repetir, sabe? Consignas, lemas, e a obedecer. Então, eu não podia discordar da professora, senão começava a me chamar de contra-revolucionária. Tem uma história que me marcou muito. Quando eu era criança, eu tinha uns 6 anos, 7 anos, e eu me neguei a dar dinheiro para MTT, que era um negócio que todo mês a gente tinha que dar, tipo, um dinheiro simbólico, que é para caso de invasão, a gente, tipo, doa esse dinheiro para eles terem esse dinheiro para, em caso de invasão, proteger Cuba, enfim. E aí eu não quis dar, eu não queria dar, porque eu queria comprar, não lembro se era bala ou uma pizza, alguma coisa assim. E aí eu falei pra professora, não quero dar. E a professora pegou os alunos e começou a falar para mim, falou assim, chamem ela de contra-revolucionária. E começaram a gritar no meio da sala, contra-revolucionária, só é contra-revolucionária. Eu não tinha nem 8 anos de idade na época. Então você não pode discordar de nada. Que educação é essa? Que você não aprende a pensar. E os livros é tudo de marxismo. Tudo de marxismo, tudo de enaltecendo Fidel, a revolução. É só isso. Imagens de Che Guevara por todas partes. Imagens de Fidel, o imperialismo yankee malvado quer nos atacar, temos que estar preparados. É isso, essa paranoia. A gente cresce paranoico, né? É só isso que a gente aprende nas escolas em Cuba. Uhum. E as crianças acabam alienadas, né? Exatamente. E a qualidade também caiu muito, porque os professores, muitos não são mais professores. Porque, assim, eles preferem ir agora para a área do turismo. Até médicos que param de exercer a profissão para ir para a área do turismo, que aí, tipo, ganha coisa de turista. Tem aí, mais liberdade, assim, pouco mais. O turista deixa dólar, deixa entendeu? Um presentinho, e ganha um pouco melhor do que um professor, por exemplo. Você tem acesso entendeu? a lugares e você Exatamente. pode sair daquela realidade pelo menos por um momento. Exatamente. Aí ninguém mais quer ser professor, essas coisas. Aí muitos não são nem professores, colocam lá só para... Você conhece a Cora Honey, a escritora, jornalista? Ela foi pra lá há alguns anos. Acho que não. Tem uns 5 anos isso, se eu não me engano. 5, 6 anos. E eu tenho ela no Facebook, eu fiquei acompanhando porque ela falou, gente, tanto quanto possível eu vou
relatar o que eu consegui, né? Então, ela não ficou em hotel, ela ficou na casa de uma pessoa lá. Ela pegou um cara lá pra ser o motorista dela, porque falou, cara, é tudo muito maluco, porque essas pessoas não têm como fazer dinheiro. Então, elas recebem pessoas em casa e tudo mais. Enfim, mas... tem que ter autorização e tal. E aí, uma das coisas que ela falou, ela contou várias coisas. E, engraçado, ela escrevia o texto, ia nos hotéis e pagava a internet só pra fazer o upload do texto. Porque ela falava, se eu for vir pra cá pra escrever o texto, vai ficar muito caro. Então, ela escrevia o texto todo. A internet é caríssima lá, por isso que, assim, falam, mas Cuba tem liberdade, as pessoas têm internet. E são pouquíssimas as pessoas, caem na real, cara, tipo, quem defende aquilo. E são pouquíssimas as pessoas que têm acesso à internet, sabe? São pessoas que recebem dinheiro do exterior, do imperialismo yankee, entendeu? Porque a maioria, a família mora nos Estados Unidos, então é aquele cordão umbilical. Você sai de Cuba, mas fica conectado, ligado, né? A sua família que você deixou. Exatamente. Você não vai dar as costas, virar as costas para sua família. E aí, a frase de tudo que ela escreveu, que foram vários textos, mas de tudo que ela escreveu, o que mais me chamou a minha atenção e que me marcou foi ela falando, foi a única viagem que eu fiz que eu voltei com a mala mais vazia do que eu fui. Nossa, mas muita gente que eu conheço que já foi fala isso. Deixam tudo lá, né? Tem gente que volta só com a roupa do corpo, ficam com tanta dor, né? Das pessoas lá, que deixam tudo. Mas eu lembro que amigos meus que saíram crianças de Cuba e moravam nos Estados Unidos, iam pra Cuba pra visitar, eu ainda morava lá na época. E aí, tipo, minha amiga, ela deixava tudo pra gente, batom, a gente não saía da casa dela, sabe? Querendo tudo que ela ia deixando, a gente pegava, sabe? E a gente achava o máximo. E, tipo, agora eu vejo... E ela já tava numa outra realidade, né? Sim. Muito louco. E ela deixava tudo, gente, ela deixava tudo, sério. Blusa, eu usava muitas blusas que ela deixava. Batom da Victoria's Secret, essas coisas, sabe? Que ela pagou $1. E pra gente, cara... Era um marco aquilo, né? Não, assim, roupa, sei lá, da 25 de março, por exemplo, lá pra mim era grife, entendeu? Eu vi um negócio desse e falava, uau, sabe? É uma realidade muito louca. Eu tava falando esses dias com uma amiga minha cubana, que mora aqui em São Paulo. A gente tava jantando. E aí estávamos comentando sobre o que tá acontecendo em Cuba. E aí tinha uma amiga nossa brasileira do nosso lado. E ela não tava entendendo muito bem o papo, porque a gente tava falando umas coisas, lembrando da nossa época em Cuba, que eu falava, cara, Estela, minha amiga, você tá entendendo o que a gente tava falando? E ela, não, nem a gente mesmo tá... Porque, assim, é uma realidade tão distante já pra gente, mas tão surreal, que se a gente não fosse cubana, a gente não acreditaria, sabe? É outro mundo. Cuba é outro mundo à parte. E existe um cuidado grande para que os turistas não tenham contato com essa realidade? Sim, assim, eles ficam de olho. Em Cuba, em todo lugar que você vai, sempre vai ter um espião do governo para saber se está acontecendo alguma coisa errada, alguma revolta, alguma coisa. Pique Coreia do Norte. Exatamente. E turistas, tem um amigo meu que fala, eu fui para lá e perguntei para cubanos, coisa e tal, e eles ficam com muito medo. Aí eles chegam de pertinho, olha, eu não posso comentar muito sobre isso. Aí comenta rápido, então muito discretamente, sabe? Não pode... Turista e cubano não pode ter contato, assim, direto, sabe?